Oi, gente! Hoje no nosso quadro Vai na Fé, o nosso querido diácono Melquisedeque, meu amigo! Que alegria, que alegria! Esse programa tem me proporcionado assim, muitas bênçãos, muitas graças, né? De poder estar perto e passar um pouco para esse povo de Deus, né? Essas histórias, porque as pessoas, né, diácono, muitas vezes conhecem o diácono já pronto, já diácono, né? Tipo, nasceu diácono. É por né? aí. É por aí. E a gente sabe que não é bem assim, né? Eu queria primeiro que o senhor contasse um pouco da sua história de família, onde o senhor nasceu, sua paróquia de origem, né? Como que foi a sua história junto à igreja, antes que nem sonhava em ser diácono. Pô, você vai ter que lembrar 50 anos atrás. Não é meio século. Não é meio século, é só 50. Primeiro, você sabe como é que meu pai descobriu meu nome? A minha mãe estava grávida do meu irmão, e meu irmão nasceu e veio a falecer. E o nome do meu irmão era o nome dos meus dois avós, Manuel. Vô paterno e vô materno, Manuel. E quando minha mãe ficou grávida de mim, já tinha 3 anos que meu irmão tinha falecido, você não poderia escolher na roça, era o interior de Pernambuco. Ah, sim, até perguntado. É bem diferente daqui, né? Eu já não sabia que ele era pernambucano. Eu vim para o Rio de Janeiro com 5 meses de idade, né? Então, assim, minha história, nasci lá e fui criado aqui. Então, minha mãe, grávida naquela época, era muito comum colocar o nome do pai, do avô e tal, e não sabia o nome que ia colocar, até que os freis franciscanos passaram em missão. Porque o meu pai foi batizado e fez a primeira comunhão com o Frei Damião. Nossa. Porque eles faziam aquelas missões no Nordeste, sim. Então não tinha muitos padres. Então ali quem não é batizado, não tem essa de curso de preparação para o batismo, sim. Porque não vai ter outro padre passando em um ano. Então, era a hora. Era a hora. E os freis passaram quando minha mãe estava grávida. E ao passar, eles deixaram muitas coisas para evangelizar o povo naquele período. E aí meu pai pegou lá um papelzinho, acolheu os freis, né? Sim. Porque era comum, eles dormiam nas casas, se alimentavam nas casas, naquele período de 10 dias que faziam missão, e depois voltavam para o Recife. E aí, nessa vinda, que não foi o Frei Damião, evidentemente, foram os freis franciscanos, meu pai pegou um papelzinho, estava escrito assim: tu serás sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aí meu pai virou para minha mãe e falou o seguinte: Maria, descobriu o nome do filho. Oh, meu Deus do céu. Eu fico perguntando se meu pai tivesse lido o rei Nabucodonosor. Aí pensou? Nossa Senhora! E aí, na verdade... Salomão da vida, meu Deus do céu. Olha, obrigado, Nossa Senhora. Melquisedeque, muito obrigada. Aí, o que aconteceu? Eu fui batizado e vim para o Rio de Janeiro. Aqui, um filho só? Um filho só. E aí, o que aconteceu? Eu fui viver numa paróquia, num bairro muito próximo de uma paróquia, onde eu fiz a minha primeira comunhão. E logo depois, aos meus 12 anos... E aonde foi? Paróquia de Santo Antônio, no Quitungo, Brasipina. Que Padre legal. Tiago Luciano. Se alguém aí está assistindo aí e é amigo do Padre Tiago Luciano, foi lá que eu fiz a primeira comunhão. O Padre Silvio Clebson já foi de lá também. Padre Silvio foi de lá. Isso aí. Ajudei muito o Padre Silvio lá com os batizados quando ele era de lá. E aí, ali, eu fui crescendo e fiz a primeira comunhão. Depois, os meus pais fizeram o encontro de casais com Cristo. Lá? Na Bom Jesus da Penha. E aí eu fui para lá com 12 anos de idade. E aí, encontro de jovens, crisma, namoro, noivado, casamento e ordenação. Ou seja, foi todo um pacote na Bom Jesus. Foi na época do Padre Alceu, não? O Padre Alceu, ele pegou o meu início na escola diaconal. Grande amigo. Estive esse mês passado com ele em Rondônia. Nossa, ele é uma maravilha. Estive com ele em Rondônia. Ele está lá. Alir também. Outro também que devo algumas coisas a ele a respeito da minha vocação. E ali eu consegui fazer as minhas amizades de jovens. Então eram os retiros próprios da juventude que eu participava. E ali eu fui crescendo. Sim. E ali eu me tornei escolhido pelo padre, indicado pelo padre ministro da Sagrada Comunhão. E casei ali. E ele entendeu por bem, vendo a gente lidar na vida paroquial, que tinha matéria-prima para discernimento vocacional. Comecei esse discernimento com ele. Ele conversando, perguntando. Ele me fez estudar 3 anos um curso chamado Mater Ecclesiae, que na época era exigente. Dom Estevão Bittencourt. E aí eu fiz o curso, que era uma das exigências para o diaconato na época. Hoje não é mais. Hoje não é mais, porque a gente hoje tem a escola diaconal que Dom Eusébio criou. Mas naquela época, com o Dom Narbal, era o curso Mater Ecclesiae. E eu fui fazer. O padre me orientou e eu fiz o curso inteiro. Quando eu terminei, deixou de ser o requisito. Tem que ir para a escola diaconal. Meu Deus. Aí estendeu mais?
5 anos. Nossa! E então aí, foi quase 8. É um sacerdote, né? Quase não, caminho de não é tempo, 7, né? O tempo mas o conteúdo, evidente. Não, é lógico, né? As vocações diferentes, né? E o próprio Mater Ecclesiae, que apesar de rico demais, mas não é o aprofundamento, a essência. Lógico. E aí eu fui para a escola diaconal, quando o Dom Eusébio chegou aqui. A minha turma iniciou junto com a escola. Nós éramos aproximadamente 45 homens, se ordenaram 31. Até então foi a maior turma de ordenados no Rio de Janeiro. E foi no dia 9 de dezembro de 2007. Fizemos todo um caminho de estudo. E ao mesmo tempo que você ia... A escola diaconal funciona de 7 da manhã e 5 da tarde no sábado. Porque a gente trabalha, é uma vida dinâmica. Sim. Só que o que acontece? Nesse período você só não estuda. Você também faz um discernimento. Você vê outros diáconos, você conversa com outros padres, os bispos se aproximam da gente. E aí eu pude fazer esse discernimento. E é claro, você precisa de 2 cartas para você se ordenar. Uma é do pároco, a outra é da esposa. Nada que um sofá novo não resolva. Olha Brincadeira à parte, um desses caminhos é o acompanhamento da esposa para aqueles que são casados. Sim. Porque tem encontros para elas. Elas precisam participar. Saber onde nós estamos nos enfiando, afinal de contas, né? E é claro que existe hoje todo um cuidado da escola em trazer as esposas para também participarem em alguns momentos, para elas entenderem. Na minha época Muda muito a dinâmica familiar? Depende. O senhor sendo diácono. Bom, apesar que até uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor é justamente essa questão da sua liderança, né? O senhor tem uma, assim, é um líder, né? Então, além do diaconato, né, o senhor, independente que eu conheci o senhor, ainda não era diácono, nem sonhava em ser diácono. Nem sabia o que era. Né? Foi em 93, né? Foi nos inícios da rádio lá. Grupo de oração da Bom Jesus da Penha, né? Foi assim que eu conheci o senhor. E, de repente, né, e a gente sempre, para mim não foi surpresa nenhuma quando o senhor se tornou diácono, né? Porque a gente via, o senhor, em qualquer lugar que o senhor esteja, o senhor tem uma liderança incrível, né? Como que é isso na igreja, né? Porque acaba que o senhor se torna uma referência, isso é um peso. Quando a gente né? se ordena... É um peso e é uma bênção, né? Uma coisa assim. Quando né? a gente se ordena, tem uma frase que o cardeal reza conosco, no momento de oração, que fala sobre liderança discreta. Sim. Tem lideranças que elas são conquistadas. Certo. Tem lideranças que são inatas. A pessoa nasceu líder. Não precisa nem de um cargo. Não precisa de nada, ela exerce a liderança dela. Outras adquirem, um militar, por exemplo, ele vai se tornando líder à medida que vai galgando, hierarquia. A hierarquia. Liderança. Assim, eu sempre fui muito tímido, mas a igreja me deu algumas graças. Deus, por misericórdia, me deu algumas. E assim, ao longo do meu exercício diaconal, eu fui vendo algumas coisas acontecendo. Que coisas? Deus foi colocando pessoas, juntando outras pessoas, e a gente foi criando, pensando, sonhando coisas. Agora, você falou da questão da família. Eu vou à academia 3 vezes por semana, apesar de não aparentar com meu filho. Jogo bola todo domingo, quando eu não tenho compromisso, retiro, porque eu tenho os meus compromissos dominicais, mas nem todos no mesmo horário todo domingo. Sim. Então, o que acontece? Querendo ou não, a gente percebe que um pouco da nossa agenda está na nossa mão. É evidente que eu tenho os meus compromissos paroquiais, mas eu também tenho o equilíbrio de saber que eu tenho festa de 15 anos para levar meu filho, eu tenho cinema para levar minha esposa, eu tenho praia para ir com a minha filha, estádio de futebol para visitar com meu filho. A gente tem uma vida social que a gente não pode perdê-la de vista nunca. Até porque faz parte do convívio familiar e do convívio familiar. A família doméstica, né? A igreja doméstica. Posso te dizer, porque atendo algumas esposas de diáconos. E assim, graças ao bom Deus, aqui o nosso diaconato é bem equilibrado. Mas onde eu vejo alguns sinais, às vezes, de, não vou dizer reclamação, mas necessidade de algumas pequenas correções de nossa parte, é justamente isso.
onde a família precisa estar num determinado equilíbrio com a nossa vida de servo da igreja como diácono. Sim. Eu não sou celibatário, eu não sou padre, eu tenho a minha família que é a minha primeira vocação e que sem ela eu jamais vou ter êxito na outra vocação que eu tenho. Então hoje eu vou te dar um exemplo claro, a minha mulher me acompanha em tudo que eu faço, o meu filho toca guitarra em todos os momentos que eu estou, que eu posso carregá-lo para formá-lo, porque eu os envolvo. E é claro, eu tenho equilíbrio para saber que existe um mundo dela. Sim. E o mundo dela eu participo. Existe o mundo dele com 16 anos. Ninguém leva meu filho para o estádio de futebol. Sou eu. Ninguém leva meu filho para a academia. Sou eu. Ou seja, tá namorando, quer ir no cinema com a namoradinha. Sou eu. Quando eu digo eu e minha esposa, nós participamos dessa vida. E a gente precisa ter esse equilíbrio. No meu caso, eu tenho um filho adolescente. Quem já tem filho mais crescido, que já é aposentado, tem uma outra dinâmica de vida. Cada um vai se ajustar, Soraya, com equilíbrio dentro da sua vida de diácono e da sua vida de marido, de pai, de filho, de irmão, de sobrinho, ou seja, a sua vida familiar. E esse equilíbrio, quando ele fecha a conta, nós somos extremamente felizes. Quando fica assim, pode ter certeza de uma coisa, algo não vai bem. Alguma coisa vai ficar pendente. Falhar, vai. E a gente vai caminhando aí, 13 anos quase de ordenado, criança ainda, mas... E o senhor também é um homem assim, de muitos projetos, né? O senhor teve rádio, né? Tem rádio, eu vejo que o senhor prega lá fora também, né? Chamado para pregar lá fora, os encontros da renovação, agora no RAV, né? Então, quer dizer, o senhor tem essa dinâmica... Surgiu. Isso, mas e os seus projetos? O senhor tem algum projeto? Escrever um livro, gravar um CD oracional? Olha aí, viu? O livro está no forno, um livro para homens. Que bacana. Um livro para homens. E sim, até essa vocação também, né, do terço das mulheres e dos homens, né, que lá em Vista Alegre bomba, maravilhoso. E a gente sabe que bomba, né, é justamente primeiro pela sede do povo, né? E segundo, porque o senhor realmente, né, faz toda a diferença ali dentro, né? Então eu queria também que o senhor me falasse um pouco como que foi o começo desse trabalho junto lá com o Padre Alberto. Cheguei para Padre Alceu e falei o seguinte: Padre Alceu, eu estou querendo uma noite rezar com homens. Ele falou, o quê? É na segunda-feira, ele, o quê? E é rezar o terço. Ele, crê em Deus Pai. Homem vai vir para a igreja de noite, segunda, para rezar terço? Eu falei, humanamente realmente não tem jeito, mas vamos tentar. Ele, claro que vamos tentar, tem todo o meu apoio, mas quem vai ser engraçado vai, porque homem não vem à igreja para rezar sozinho. Mas hoje é um grande movimento, né? É o maior movimento, maior não, é o movimento que mais cresce dentro da Igreja Católica no Brasil, estatisticamente. Nossa. Terceiro final de semana de fevereiro, nós éramos 80 mil em Aparecida do Norte. Foi Aparecida, eu acompanho, né? A maior romaria de um movimento é Aparecida do Norte, que anual. Maravilha, maravilha. Você vê aquele mar de homens rezando. É emocionante. Porque não é usual, você não vê isso acontecendo em qualquer lugar, né? É mó barato que lá no nosso bairro tem algumas igrejas de pastores, irmãos, amigos evangélicos, né? E algumas coisas chegam pra gente nos nossos ouvidos, porque um homem que vem aqui no terço, às vezes a esposa frequenta uma outra igreja, um filho frequenta uma outra igreja, uma irmã, uma mãe frequenta outra igreja, e um dia desse o homem chegou assim, olha, diácono, a minha mãe foi no culto lá com o pastor dela, e o pastor virou e disse o seguinte, olha só, a gente vai fazer um retiro aqui na igreja, e é só para homem. Estou sabendo que aí em Vista Alegre, tem uma reunião semanal com 2.000 homens. Se a gente não conseguir colocar 200 aqui na igreja no final de semana, tem alguma coisa errada. Mas assim, é que acaba que foge um pouco do nosso controle. Você disse bem, o povo tem sede. O Padre Alberto é uma pessoa de visão. Ele é uma pessoa de visão alargada. E ele nos permite e nos dá todo o aparato para a gente fazer. E aí... canso de ter noite de quinta que ele não está na igreja. Eu já fui duas e ele não dava. No final do ano passado, que ele não estava. Ele até puxou minha orelha. Até por ser vigário episcopal, tu não sabe a quantidade de demanda que ele tem, lógico. Muita coisa. Celebrar crisma, ter, às vezes, festa de padroeiros de paróquia, então é muita. E ele nos dá todas as condições. Dinâmico em si, né? Ele é muito dinâmico. Ele tem a visão pastoral bem apurada. Bem apurada. E aí o que acontece? Ele nos deu a liberdade. Quando eu fui transferido da Bom Jesus para São Rafael junto com ele chegou em dezembro, eu cheguei em janeiro. E aí foi diferença de um mês. E eu pedi a ele, vamos começar, padre, vamos fazer aqui também. O pessoal trazia essa dinâmica de homens rezando na igreja e a gente não imaginava. A gente tem coisas que a gente faz. A gente não
Primeiro, a gente Não nunca faz... dimensiona, Não, às vezes, primeiro né? que a gente não faz por número. É. O número é pura consequência. Se tivesse 10, seriam 10. E quando a gente começou, eu falei, padre, eu não vou começar o terço assim, não. O que o senhor acha da gente convidar quem quer ajudar no terço? Só para a gente ver o termômetro. Apareceram mais de 200 homens. Que benção. Eu falei, na primeira encontro, eu falei assim, padre, então pode lá começar. foi primeiro o terço dos homens. Da São Rafael, não tinha. Lá da São Rafael. Mas na Bom Jesus também não tinha, eu que comecei. Sim. Mas na diocese já tinha alguns movimentos isolados. Sim. Tanto que Dom Orani, na época do Padre Serafim no Santuário da Penha, convidou o Padre Serafim e a mim. Sim. Eu para coordenar na arquidiocese e o Padre Serafim para ser o diretor espiritual. Para a gente começar a organizar o movimento na diocese. E hoje a gente tem todos os vicariatos com coordenadores, diretores espirituais. E ano passado eu saí da coordenação do movimento e continuei como diretor espiritual. E coloquei um leigo como coordenador do movimento. Que bacana. Que é o certo. Mas como a casa não estava arrumada, eu precisava arrumar a casa para entregar para ele a casa prontinha. E graças a Deus... quem é o coordenador? O Eduardo, ele é lá da paróquia Nossa Senhora da Consolação em Correia, e dos Padres Agostinianos, ali perto do Riachuelo. Sim, conheço. E hoje ele coordena a diocese eu sou o diretor espiritual do movimento. Então, acaba que eu e ele nos misturamos. Em que sentido? Vamos decidir, vamos organizar, um com o outro. Até porque o Padre Serafim também viajou, né? Nem desde que ele saiu aí, eu acabei ficando nos dois. Acumulou mas é porque função. faltava ajustar. Não era o momento mais propício para ter uma coordenação leiga, porque faltava arrumar a casa. E como diácono, eu teria mais facilidade do que ele. E aí nos facilitou muito. E hoje o movimento está caminhando e fica você aí que está acompanhando essa transmissão, terça-feira as mulheres, quinta-feira os homens, sempre às 20 horas. Dura uma horinha, não morre ninguém. Mora longe? Escolhe uma vez. Lá na paróquia de São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre. Vista Alegre é tão bom que só tem uma paróquia, só tem um padre, só tem um supermercado, tudo é pequenininho. Só tem um diácono. A paróquia é desse tamanhozinho, mas a gente tem um coração grande para receber é maravilhoso. E você precisa voltar lá. Vou sim, com certeza. Já está marcado, né? A gente vai voltar lá dia 31, tá bom? Perfeito. Vou lá, com certeza, porque preciso beber, beber. Diácono, eu quero agradecer imensamente, né? Agora eu queria só que o senhor se comprometesse aqui, que quando o senhor lançar o livro, o senhor vai lançar no meu programa, tá? Jesus. Já estou em oração. É isso aí. E agradecer muito todo o seu carinho, né? Agradecer pelos seus vários sims, não só o seu sim no diaconato, mas os seus vários sims que nos proporcionam essa bênção, né? De podermos cada vez mais, né? Enxergarmos a Deus nos sims dos nossos diáconos, dos nossos sacerdotes, né, das nossas lideranças, né, de todos esses movimentos. E eu queria pedir a sua bênção aí para o nosso programa, o nosso quadro Vai na Fé. Quando você acabar esse vídeo, eu vou dar a bênção, você vai assumir um compromisso comigo. Desligou, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, por todos os diáconos da nossa arquidiocese. Amém. Nós somos semelhantes. Às vezes, um ou outro tem uma atividade que talvez tenha mais visibilidade, mas todos servem no silêncio da nossa vocação. A gente serve, tem diáconos em presídios, em lugares de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Nós temos diáconos nos hospitais, nós temos diáconos na rádio. A missão mais importante é a missão de cada um na sua particularidade, no chamado de Deus. Não existe aquele mais, aquele menos, somos todos iguais. Então, quando você desligar esse vídeo, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, por nós diáconos e pelos alunos da Escola Diaconal que estão no caminho de preparação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, e de São José, seu glorioso esposo, do Arcanjo Rafael, Deus te abençoe e te guarde e te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, fique na paz. Vai na fé, povo de Deus. Tchau.